Deborah Mitford era a mais nova das 6 infames irmãs Mitford. Ao contrário de vários dos irmãos mais velhos, ela não era controversa e teve uma vida mais tranquila. Mas tudo isso mudou depois que uma série de eventos trágicos a levou a se tornar a Duquesa de Devonshire em 1950 e, posteriormente, uma multimilionária. Venha comigo explorar sua história. Deborah Vivian Freeman Mitford, que seria conhecida como Deborah por sua família e mais tarde pela família do marido, nasceu em 31 de maio de 1920 em Astwell Manor, em Oxfordshire. Ela veio de uma família inglesa notável. O pai dela era David Bertrand Ogilvy Freeman Mitford, segundo Barão Rysdale, enquanto sua mãe era Sidney Bowles, filha de um membro do parlamento britânico e magnata editorial. Ela era a mais nova do clã Mitford e tinha 5 irmãs mais velhas, nascidas entre 1904 e 1917, Nancy, Pamela, Diana, Unity e Jessica, além de um irmão Tom. A infância dela foi complexa. Os pais dela queriam outro filho homem e por isso ela foi em grande parte ignorada. Eles eram muito excêntricos e o casamento deles foi tenso nos primeiros anos de Deborah, desmoronando no final dos anos 1930 e início dos anos 1940. Como a mais nova das 6 irmãs, ela era ofuscada e muito provocada pelos irmãos mais velhos, embora elas tivessem um carinho por ela, o que é típico quando você é o caçula de uma família grande. Enquanto crescia, a jovem Deborah passava os sábados caçando raposas e aos domingos patinava no gelo. Ela teve pouca educação formal, sendo ensinada principalmente por uma governanta e vários tutores. Deborah ainda era criança quando Diana passou a se encontrar com Oswald Mosley, líder da recém-formada União Britânica de Fascistas, em 1932. A família logo foi arrastada para a alta cúpula do fascismo europeu, com Unity mudando-se para a Alemanha em meados da década de 1900 e 30 mal tinha chegado à idade adulta, tornando-se uma das confidentes femininas mais próximas de Adolf Hitler. Consequentemente, quando ainda era apenas uma adolescente, Deborah teve a estranha experiência de jantar com Adolf Hitler em Munique, embora sua lembrança do evento, muitos anos depois, enfatizasse que houve pouca conversa aberta. Hitler não falava inglês e Unity teve que traduzir. Em meados da década de 1930, a política da família Mitford prejudicava as relações entre seus membros. Enquanto Diana e Unity se alinhavam cada vez mais ao fascismo britânico e alemão, acompanhadas pela mãe Sidney e pelo irmão Tom, Jessica, a segunda caçula, era comunista, enquanto Nancy ficava horrorizada especialmente com as associações de Diana. O pai das meninas, David, também era contrário ao fascismo alemão, e as tensões que isso criou com sua esposa acabaram levando à separação definitiva do casal. Deborah e, em parte, sua irmã mais velha, Pamela, sempre compartilharam o amor por tudo o que envolvia a vida no campo. Tornaram-se as membros neutras da família, mantendo boas relações na maior parte do tempo com todos os membros, enquanto outros tiveram desentendimentos amargos, especialmente entre Nancy e Diana, e entre Jessica e Unity. Deborah mais tarde escreveu sobre suas irmãs. Não compartilho das visões fascistas de Diana, mas meu amor por ela superou esse lado de sua personalidade, e Unity sempre foi a diferente. A autora e biógrafa britânica Selina Hastings escreveu que Deborah era, de longe, a mais equilibrada de todas as irmãs. Ela era pé no chão. Deborah, com apenas 19 anos quando começou a Segunda Guerra Mundial, assumiu o papel de pacificadora e árbitra. A filha, que partiu com a mãe para a Europa no final de 1939, quando Unity apareceu na Suíça com uma bala na cabeça, tendo tentado tirar a própria vida. Em 3 de setembro, quando a Grã-Bretanha declarou guerra à Alemanha. Deborah e a mãe voltaram com Unity para a Inglaterra, mas ela nunca se recuperou dos danos cerebrais causados pelo tiro em si mesma e morreu no fim dos anos 1940, quando a bala, que não pôde ser removida, mudou de posição em sua cabeça. Deborah continuaria sendo uma defensora ferrenha das ações da irmã por décadas, entrando em conflito com a mídia e até mesmo com a família do marido,
quando a duvidosa associação da irmã com os líderes da Alemanha nazista era mencionada. Além disso, Débora não se identificava com ideias do nacional-socialismo, sendo sempre uma conservadora britânica tradicional. Ela chegou a flertar com o marido com um novo movimento liberal nos anos 1980, como você verá. Débora defendia a Unity apenas por lealdade à família e, mesmo após a guerra, manteve boas relações com os irmãos sobreviventes. Após retornar da Suíça com Unity, Débora aceitou se casar com Andrew Cavendish, filho mais novo de Edward Cavendish, o 10º Duque de Devonshire, um dos nobres de mais alta hierarquia da Grã-Bretanha. Eles se casaram na Priory Church of St. Bartholomew the Great, em West Smithfield, Londres, em 1941. Pouco depois, o primeiro filho deles, um menino chamado Mark, nasceu em 14 de novembro de 1941. Mas ele morreu apenas alguns minutos após o nascimento. Como veremos, outros filhos vieram nos anos seguintes, mas o histórico de nascimentos de Débora foi complicado. A vida conjugal também foi complicada. O cunhado dela, William, o herdeiro do ducado, foi morto em setembro de 1944 enquanto liderava uma divisão dos Coldstream Guards, o regimento mais antigo do exército britânico. Isso aconteceu na Bélgica após a invasão aliada da França e a abertura de uma frente ocidental no verão daquele ano. William, conhecido como Billy, havia se casado com Kathleen Kick Kennedy só 4 meses antes. Ela era irmã do futuro presidente e enfrentaria seu próprio fim trágico. Apesar do casamento breve, essa ligação inseriu Débora no círculo dos Kennedy, e ela e o marido depois foram convidados do presidente John F. Kennedy em Washington. Com a morte do irmão, André tornou-se o herdeiro designado e, quando seu pai também morreu, inesperadamente de ataque cardíaco no início do inverno de 1950, André tornou-se o 11º Duque de Devonshire. Com isso, Débora, que não esperava adquirir tal título quando se casou com André em 1941, tornou-se Duquesa de Devonshire. Como Duquesa de Devonshire, Débora tornou-se senhora de uma das mais valiosas residências nobres da Grã-Bretanha, Chatsworth House. A propriedade de Chatsworth passou a pertencer à família Cavendish pela primeira vez em 1549, quando Sir William Cavendish, um importante oficial da realeza, a comprou. Seu descendente, William Cavendish, 4º Conde de Devonshire e posteriormente 1º Duque de Devonshire, começou a construir a casa moderna em 1687, que acabou se tornando uma residência imensa de 5 andares 80 e 1.000 metros quadrados, com 300 cômodos. Seu descendente, o 4º Duque, mais tarde se casou com Lady Charlotte Boyle, a única herdeira da vasta propriedade Boyle na Irlanda, o que trouxe uma enorme riqueza para a família. Assim, Chatsworth House prosperou como um dos grandes centros da aristocracia britânica nos séculos XVIII e XIX. Débora transformou-a em uma residência nobre moderna durante o período de 54 anos em que ela deteve o título de duquesa ao lado de seu marido como duque. Foi uma luta árdua. Apesar da riqueza histórica da família, eles estavam fortemente endividados quando André e Débora se tornaram duque e duquesa em 1950, cerca de 7 milhões de libras, o equivalente a bem mais de 200 milhões de libras em valores atuais, eram devidos ao governo. Isso ocorreu devido aos altos impostos sobre a riqueza na Grã-Bretanha após a Segunda Guerra Mundial e às taxas de herança cobradas quando o 10º Duque morreu em 1950 sobre a vasta propriedade de Chatsworth. Muitos dos conselheiros de André e Débora nessa fase acreditavam que a situação financeira era irreversível e aconselharam dividir a propriedade de Chatsworth e vender partes dela, mas eles tomaram outro caminho. Eles decidiram vender muitas obras de arte valiosas, assim como um segundo palácio do século XVI, Hardwicke Hall. O casal queria revitalizar Chatsworth e torná-lo um dos maiores centros turísticos do norte da Inglaterra. Quando Andrew e Deborah tomaram essa decisão, Chatsworth House estava deteriorada, já que os duques de Devonshire não a usavam como residência principal há anos. Ela tinha sido alugada temporariamente como internato particular para meninas.
Assim, a casa precisou ser restaurada. Débora tornou-se a principal decoradora no processo de restauração, supervisionando a repintura e o reparo dos quartos da família e renovando muitas das amplas áreas comuns. Em 1959, a casa e os terrenos principais estavam suficientemente restaurados para que pudessem se mudar. Esse foi apenas o começo de um longo processo. Débora transformou os terrenos ao redor da casa com grandes jardins, dando início a uma espécie de pequeno negócio. Anos depois, surgiu uma propriedade autossuficiente, e turistas que visitam Chatsworth House hoje podem comer em um restaurante que utiliza principalmente produtos da fazenda e dos jardins locais. Mais tarde, isso levou à abertura da Chatsworth Farm Shop. Débora estava imersa na vida do campo. Ela tinha cães, cavalos e gado, gostava de caçar e organizava uma variedade de exposições agrícolas e eventos equestres. Nos anos 90, ela passou a publicar livros sobre a fazenda e os jardins, como The Garden at Chatsworth, 1999, e o Chatsworth Cookbook, 2003. Esse foi só um dos elementos da revitalização de Chatsworth. Chatsworth House fica no centro de uma propriedade de 35 mil acres, onde podem ser encontrados muitos pontos turísticos importantes, especialmente a mansão Tudor de Bess de Hardwick, uma famosa companheira da rainha Elizabeth I. Além disso, a beleza cênica do Peak District, onde a propriedade está localizada, faz dela uma grande atração para turistas do norte da Inglaterra. Débora liderou esse desenvolvimento nos primeiros anos, chegando a trabalhar na bilheteria quando a casa virou ponto turístico. Ela também supervisionou a criação e a reforma de vários hotéis dentro ou próximos à propriedade em Baslow e em outros vilarejos entre a casa e a cidade de Chesterfield. Como resultado desse trabalho, nos anos 90, Chatsworth se tornou um dos destinos turísticos mais populares da Inglaterra. Esta é parte importante do legado de Débora como duquesa. Hoje, mais de 500 mil de visitantes chegam a Chatsworth todos os anos, colocando-o no mesmo nível da Torre de Londres e do Royal Albert Hall. Enquanto a Chatsworth Hall se tornou um sucesso retumbante sob a administração de Débora, sua vida familiar foi abalada de várias maneiras. Andrew foi repetidamente infiel, e isso veio a público quando ele foi chamado para testemunhar em um julgamento por furto, durante o qual foi forçado a admitir que estava com outra mulher na noite em questão. Débora suportou suas infidelidades por anos, assim como o alcoolismo limítrofe que ela relatou abertamente. Ela acabou enfrentando isso nos anos 80, dizendo ao marido que era ela ou a bebida. Em suas memórias, ela diz que por 20 anos até sua morte ele nunca mais bebeu. Débora também manteve uma demonstração pública de solidariedade, fazendo campanha com ele nos anos 80, quando ele se envolveu com o efêmero Partido Social Democrata, um partido centrista pró-Europa. Formado principalmente por ex-integrantes do Partido Trabalhista, insatisfeitos com a guinada à esquerda do partido na época. Anos depois, ao perguntarem por que ficou com o marido, ela disse que foi porque ele não era entediante. A posição de Andrew e Débora como pais também era difícil. Após a morte e o nascimento de Marcos, em 1941, 2 filhos saudáveis, Emma e Peregrino, nasceram em 1943 e 1944. Mas depois disso, Débora sofreu um aborto espontâneo em 1946 e teve 2 filhos que morreram pouco depois de nascerem, em 1947 e 1953. A tragédia de ter perdido 4 filhos numa época em que tais níveis de mortalidade infantil estavam se tornando incomuns devido aos avanços médicos foi um pouco amenizada quando uma criança saudável, a quem deram o nome de Sofia, nasceu em 1957. No fim dos anos 1990, a Chatsworth House já era um grande sucesso e os Devonshires puderam participar de várias atividades filantrópicas. Por suas ações em contribuir para o Royal Collection Trust, a maior coleção de arte do mundo, Débora foi nomeada Dama Comandante da Ordem Real Vitoriana pela Rainha Elizabeth II em 1999. Em 2004, André faleceu aos 84 anos de idade,
e o único filho sobrevivente dele e de Débora, Peregrino, sucedeu como o 12º Duque de Devonshire, posição que ele ainda ocupa. Após isso, Débora saiu de Chatsworth para dar lugar ao seu filho e voltou para a antiga reitoria na propriedade de Chatsworth, onde havia morado nos anos 50 com seu marido. A família Cavendish foi repetidamente destaque na Sunday Times Rich List. E em 2023, estimou-se que a riqueza deles chegava a 905 milhões de libras. Resultado de suas grandes propriedades e investimentos em redes de hotéis no exterior. A habilidade de Débora nos negócios salvou o ducado das dificuldades financeiras dos anos 50 e tornou os Cavendish novamente uma das famílias aristocráticas mais ricas da Inglaterra. Débora faleceu em 24 de setembro de 2014, aos 94 anos de idade. Naquela época, ela já era a última irmã Mitford sobrevivente há mais de uma década, pois Diana havia falecido em 2003 e Pamela e Jéssica antes dela, em meados dos anos 90. No funeral dela, mais de 600 funcionários, centenas do público e até membros da família real alinharam-se no trajeto da Chatsworth House até a igreja de São Pedro em Windsor, onde foi sepultada. Tocaram músicas de Elvis, seu músico favorito no funeral. Deborah Mitford, duquesa viúva de Devonshire, deixou seu filho e 2 filhas, além de 8 netos e 18 bisnetos. Foi um final apropriado para as excêntricas e polêmicas irmãs Mitford. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Deborah Mitford, duquesa de Devonshire. Espero que tenham gostado. Me contem o que acharam da vida dela aí embaixo nos comentários. E, se tiverem outras sugestões, não deixem de colocá-las também nos comentários. Já falei sobre a vida de todas as irmãs dela e até de Kathleen Kennedy citada no vídeo. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receber meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é só isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Lives. Obrigado!